Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui de volta para dar continuidade à série de vídeos voltado para as questões mais pedidas e mais questionadas da prova da OAB aplicada pela FGV. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem as notificações para que vocês recebam mais desse conteúdo. Peço que vocês dêem um like e compartilhem esses vídeos para que outras pessoas também tenham acesso a este conteúdo de forma gratuita. Pois bem, pessoal, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre responsabilidade subsidiária. No vídeo passado eu falei de responsabilidade solidária e eu não poderia deixar de falar da responsabilidade subsidiária. Elas são irmãs. Quando eu falo de responsabilidade solidária, eu tenho que falar de responsabilidade subsidiária. E por que isso, meus amigos? Primeiro, que elas fazem parte do tema responsabilidade. Quando eu falo de uma, eu tenho que falar de outra, até para que você entenda a diferença entre ambas. No caso da responsabilidade solidária, estamos falando de grupo econômico. Agora, no caso da responsabilidade subsidiária, ela é diferente, porque nós não estamos aqui falando de grupo econômico. Nós estamos falando aqui, geralmente, de terceirização, de prestação de serviço, né? Estamos falando aqui sobre um tema e um assunto que cai com muita frequência. Tem informação da Lei 6.019, tem muita coisa aqui quando a gente fala de terceirização, mas só para você ter uma breve noção do que é responsabilidade subsidiária, ela basicamente é o seguinte: quando aquele funcionário ele foi contratado por uma empresa interposta, ou o que nós chamamos de empresa prestadora do serviço. O funcionário ele foi contratado por uma empresa prestadora de serviço, só que ele exerce a atividade dele para a empresa tomadora dos serviços. Grande exemplo disso temos com as empresas de segurança e vigilância, temos isso com as empresas de limpeza e higienização, isso é muito comum. Mas também não é só isso, é muito comum, não é difícil que uma empresa, seja um condomínio ou uma loja, contratem um funcionário, mas através de uma empresa interposta. Muitas vezes aquela empresa ela não quer contratar, ela não quer formalizar o vínculo de emprego com determinado funcionário, às vezes até porque não tem necessidade disso. Então, ela se utiliza de uma empresa interposta de forma legal, de forma lícita, né, para receber a atividade daquele colaborador. E quando esse funcionário ajuiza uma reclamação trabalhista, ele entra na Justiça do Trabalho, ele geralmente vai entrar com uma ação requerendo as verbas rescisórias, por exemplo, da empresa interposta. Ele vai ajuizar uma ação contra a empresa prestadora de serviço, porque ele tem contrato, na realidade, ele tem contrato individual de trabalho com a empresa prestadora de serviço, geralmente essa empresa terceirizada, que faz a terceirização. Ele vai ter o contrato de trabalho com ela, vai pedir que essa empresa pague as verbas rescisórias, porque é ela que tem relação com esse funcionário, mas como ele prestou o serviço de forma terceirizada, através de uma terceirização lícita, como tomador dos serviços,
ele vai requerer a responsabilidade subsidiária. E o que é responsabilidade subsidiária? É como se ele falasse assim para o juiz: Excelência, eu quero entrar com uma ação contra a prestadora do serviço para ele me pagar as verbas rescisórias. Mas caso esse prestador dos serviços não me pague, eu quero colocar desde já também a tomadora dos serviços para que, caso a prestadora não me pague, a tomadora dos serviços é quem vai pagar por força da responsabilidade subsidiária. Primeiro, eu peço a condenação de um. Se esse um não pagar, eu quero que o outro seja condenado a me pagar. Existe até, como nós dizemos no direito aqui, uma ordem preferencial aqui. Tudo bem, pessoal? E da onde que vem a responsabilidade subsidiária? Você vai procurar lá no artigo 455 da CLT, quando o legislador da CLT está falando de empreitada e subempreitada. Ali começa essa base da responsabilidade subsidiária. E a partir desse momento, além da legislação, você vai para a jurisprudência, lá na súmula 331 do TST, súmula famosíssima, que é mais do que comum cair na prova do OAB. Cai na primeira fase e é uma questão que cai muito na segunda fase, essa responsabilidade subsidiária, porque tem 4 itens na súmula 331 do TST. Ela vai informando no item 1 sobre a terceirização ilícita, ele informa que não gera vínculo de emprego com a administração pública, até porque a administração pública ela se utiliza demais da terceirização, né? Vai falando da responsabilidade nas hipóteses em que se condena a tomadora do serviço quando há a existência de culpa. Ele informa ainda a exigência de, quando se ajuizar a reclamação trabalhista, é obrigatório você colocar a prestadora e a tomadora dos serviços. Não adianta você requerer ao juiz depois da sentença, porque na sentença o juiz ele tem que condenar a primeira reclamada, que é a prestadora do serviço, que o funcionário tem vínculo de emprego, e nessa sentença geralmente ele condena a segunda reclamada de forma subsidiária. Então ela já tem que estar lá na inicial, já tem que estar no início da ação. É esse o panorama. E são todas essas as informações que você encontra na súmula 331 do TST. E é por isso que ela é muito importante, ela cai toda hora. Ela já foi assunto de Tribunal Superior, de STF, de TST. Então, toda hora a súmula 331 está aí sendo levantada. Então, você precisa conhecer a súmula 331 do TST. E além da súmula 331 do TST, não poderia deixar de falar da orientação jurisprudencial da OJ 191 do TST. Eu já conversei com vocês aqui em outras oportunidades, que quando você vai estudar para a primeira e para a segunda fase da prova de Direito e Processo do Trabalho da OAB, você tem que conhecer muito súmula e muito OJ, porque a OJ é do dia a dia da Justiça do Trabalho. Os juízes eles trabalham muito com a OJ, os advogados trabalhistas também trabalham muito com a OJ, então não é só súmula, né? Não são só as súmulas do TST, as OJs são muito questionadas também na prova da OAB, e essa prova e essa OJ aqui também é muito conhecida, porque o que ela fala, pessoal? Essa OJ, ele até tira a responsabilidade do tomador do serviço, do empreiteiro principal, mas quando ele não tem lucro, né? A partir do momento que o empreiteiro principal ele tem lucro, ele responde de forma subsidiária. É essa a questão. Por exemplo, quando é
uma empreiteira principal, uma Gafisa, uma MRV, uma Cury, por exemplo, a OJ ela é muito clara. Ela deixa claro que a partir do momento que esse empreiteiro principal ele ofere lucro, ele será responsabilidade de forma subsidiária, conforme o entendimento já batido pelo OJ 191 do TST. Então você tem que dar uma estudada nessa OJ também. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.